Amigos, meu nome é Ivini Stallon e neste vídeo vamos tratar da compensação entre agravantes e atenuantes e a compensação de causas de aumento e de diminuição de pena. Afinal, é possível fazer a compensação entre uma agravante e uma atenuante? Seria possível também fazer uma compensação entre uma causa de aumento de pena, também chamada de majorante, e uma causa de diminuição de pena, que também é chamada de minorante? Esse tema é muito importante e tem a ver com a dosimetria da pena, algo que é muito relevante para a advocacia criminal e para quem vai fazer o exame da OAB ou algum concurso público que cobre direito penal. Por isso temos que ter cuidado aqui na nossa abordagem, uma vez que o resultado da dosimetria da pena depende muito do conhecimento sobre a possibilidade ou não de fazer uma compensação na segunda fase ou na terceira fase da dosimetria da pena. Aqui vamos deixar de lado a primeira fase da dosimetria da pena, que trata das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e vamos focar nessas duas fases seguintes. Sabemos que é adotado um critério trifásico de dosimetria da pena, em primeiro lugar, com a apuração das circunstâncias judiciais. O resultado é a pena base, que depois será utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, quando será feita a incidência das atenuantes e das agravantes. Em seguida, o resultado dessa segunda fase, que é a pena provisória, será aplicado lá na terceira fase da dosimetria da pena, quando serão aplicadas as causas de aumento e de diminuição de pena, formando, portanto, a pena definitiva. Sobre a segunda fase da dosimetria da pena, sabemos que agravantes e atenuantes não têm um quantum de aumento ou diminuição de pena previsto na lei. Não há uma quantidade, não há uma fração. Diferentemente das causas de aumento e de diminuição de pena, que a lei fala enquanto há o aumento ou a diminuição, as agravantes e atenuantes não têm essa previsão. A lei apenas diz que a pena é agravada ou atenuada, sem dizer qual é o percentual, qual é a fração de aumento ou diminuição de pena. Essa segunda fase sobre agravantes e atenuantes é muito importante para chegarmos a um quantum significativo para a terceira e última fase da dosimetria da pena, que é a que veremos a seguir. Nessa segunda fase, ao aplicar uma agravante ou uma atenuante, o juiz tem que ver se aquilo é preponderante. Em outro vídeo eu vou explicar o que é preponderância, o que é uma agravante ou uma atenuante preponderante. Mas eu posso dizer rapidamente aqui que hoje a jurisprudência reconhece, por exemplo, como agravante preponderante a reincidência, até porque ela está prevista na lei como preponderante. E por outro lado, também prevê como atenuante preponderante a confissão espontânea e também a menoridade, o indivíduo praticar um crime tendo menos de 21 anos, tendo 18 ou mais e menos de 21 anos na data do fato. Nesse caso, quanto às espécies preponderantes, é possível a compensação. E isso foi reconhecido pelo STJ em recurso repetitivo da seguinte forma, está aí na tela para vocês. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Essa decisão foi no recurso especial 1.341.370 de 2013. E nesse julgamento também ficou consignado, assim como em vários outros julgamentos posteriores, que a reincidência específica não impede essa compensação. O que temos aqui, portanto, é a possibilidade de compensação. É possível fazer uma compensação entre confissão
e reincidência, de modo que a pena subiria pela reincidência e a pena diminuiria pela confissão. Desse modo, a pena continua a mesma coisa. Uma anula a outra, uma cancela a outra. Deixa de fazer o aumento e deixa de fazer a diminuição, ignorando essa atenuante e essa agravante. Basicamente, é possível a compensação entre duas espécies que são preponderantes, como nesse exemplo que está na tela, confissão espontânea é uma atenuante preponderante e, por outro lado, a reincidência como agravante preponderante. Uma anula a outra e o resultado continua sendo aquele fixado na primeira fase da dosimetria da pena. Digamos que na primeira fase, após as circunstâncias judiciais, o resultado da dosimetria ficou em 2 anos. Esses 2 anos vão para a segunda fase como pena base e na segunda fase o juiz percebe que tem uma agravante e uma atenuante, as duas preponderantes. Uma anula a outra, então não há nem aumento nem diminuição, de modo que a segunda fase, a pena provisória, continua em 2 anos e depois esses 2 anos vão para a terceira e última fase da dosimetria da pena. É possível assim a compensação entre agravante preponderante e atenuante preponderante. Também é possível a compensação entre agravante não preponderante e atenuante não preponderante. Por outro lado, se tem uma agravante ou atenuante que é preponderante e a outra espécie não é preponderante, aquela que é preponderante vai prevalecer, de modo que a pena será aumentada se for uma agravante preponderante contra uma atenuante não preponderante, mas não será aumentada em 1/6, que é o patamar aplicado hoje pela jurisprudência. Eu até não falei isso antes, mas em relação a agravantes e atenuantes, a lei não fala quanto a pena é aumentada ou diminuída e a jurisprudência entende que seria aplicada a fração de 1/6. Portanto, 1/6 para aumento ou diminuição da pena de acordo com agravante ou atenuante. Além disso, a gente tem essa possibilidade de compensação se as duas são preponderantes, agravante e atenuante, ou se nenhuma das duas é preponderante. Repito, em outro vídeo eu falarei um pouco mais sobre esse assunto, lembrando ainda que nessa segunda fase da dosimetria da pena, segundo entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STJ quanto à atenuante, não é possível que a pena supere o máximo legal, nem fique abaixo do mínimo legal, do mínimo abstrato e do máximo previsto em lei. Essa aplicação das agravantes e das atenuantes vai fazer com que a pena tenha que ficar entre aquele mínimo e aquele máximo. Por exemplo, se a pena é de 1 a 4 anos, a pena em abstrato prevista na lei, ela tem que continuar entre 1 a 4 anos após passar por essa segunda fase da dosimetria da pena. Em relação à causa de aumento e de diminuição de pena, eu já vou logo adiantando. Não é possível a compensação. Parece que é possível. Quando você pensa que tem um aumento de 1/3 e uma diminuição de 1/3, parece que é a mesma coisa, mas não é. Vejam que há uma diferença aqui muito importante, só fazendo a matemática para perceber que o aumento de 1/3 não anula a diminuição de 1/3. Em primeiro lugar, o que é uma causa de aumento e o que é uma causa de diminuição de pena. Como eu falei, elas estão nessa terceira fase da dosimetria da pena, tem causas de aumento e de diminuição lá na parte geral do Código Penal, então elas se aplicam a todo o Código Penal e também a legislação penal especial, por exemplo, a tentativa, que é uma causa de diminuição da pena, que se aplica a toda a legislação penal, e temos também causas de aumento e de diminuição de pena que estão lá na parte especial e se referem apenas ao crime
em relação ao qual elas estão, no qual elas estão inseridas. Por exemplo, lá no crime de homicídio, temos no artigo 121 alguns parágrafos que têm causa de aumento de pena. E essa causa de aumento de pena se refere apenas ao crime de homicídio, não se aplicando, por exemplo, à ameaça, ao roubo ou outra causa de aumento de pena. Lá na parte especial, cada causa de aumento ou de diminuição de pena se refere aos crimes daquele tipo penal ou daquele capítulo, quando é um tratamento como disposição geral para determinado capítulo. Além disso, temos que perceber que há causas de aumento ou diminuição que são totalmente determinadas, totalmente determinadas. Por exemplo, quando a lei fala que a pena é aumentada em 1/3 em tal situação. Nesse caso, não há discricionariedade do juiz. A pena é aumentada em 1/3. Por outro lado, quando a legislação fala que a pena é aumentada ou diminuída de 1/3 até 2/3, isso daí é relativamente determinado ou relativamente indeterminado, como preferirem, porque o resultado é o mesmo. Nesse caso, o juiz vai aplicar 1/3, metade ou 2/3, conforme o caso concreto e conforme a natureza daquela causa de aumento ou de diminuição de pena. No caso da tentativa, por exemplo, será aplicada uma fração de acordo com a proximidade da consumação do crime. Se ficou muito perto de consumar o crime, a pena é reduzida ao máximo. E se ficou muito longe, ou melhor, a pena é reduzida no mínimo, se ficou muito perto da consumação. E se ficou muito longe de consumar o crime, a pena deve ser reduzida ao máximo, reduzir no máximo previsto no Código Penal. Aqui não é possível a compensação. É muito mais uma questão matemática e lógica do que jurídica. O resultado após a compensação não é o mesmo. Não gera o mesmo resultado aqui. Pensem comigo um exemplo. Esse exemplo é citado pelo José Antônio Paganella Boschi no seu livro Das Penas e seus critérios de aplicação. Na minha opinião, é o melhor livro sobre dosimetria da pena no Brasil. E ele fala sobre esse assunto, relatando também que o Guilherme de Souza Nucci, no seu livro sobre individualização das penas, também dá o mesmo exemplo, também faz essa observação. O exemplo utilizado no livro dele é o seguinte: pena provisória de 9 anos. Então imaginem, o juiz fez a pena base na primeira fase da dosimetria da pena, fez a segunda fase da dosimetria da pena, aplicando agravantes e atenuantes, e chegou à terceira e última fase da dosimetria da pena, com 9 anos. Tem 9 anos nesse momento como pena provisória. Então o juiz tem 9 anos na mão e ele percebe que tem que aplicar uma diminuição de 1/3 e ao mesmo tempo um aumento de 1/3. Tem uma causa de aumento de 1/3 e uma causa de diminuição de 1/3. Se fosse possível a compensação, o que não é possível, mas se fosse possível, alguém diria o seguinte: bom, eu tenho 9 anos, tenho o aumento de 1/3 e a diminuição de 1/3. Então eu faço o seguinte, eu cancelo o aumento e cancelo a diminuição e torno definitiva a pena de 9 anos. Mas não é assim que funciona. Se fizer isso, é prejudicial. É prejudicial pelo seguinte: vamos fazer aqui aplicando a diminuição e depois o aumento. É até algo que o José Antônio Paganella Boschi fala, que pela lei seria cabível primeiro o juiz fazer a diminuição e depois fazer o aumento. Na prática, fazem o aumento e depois a diminuição, mas é irrelevante na prática porque o resultado é igual. Não interessa se faz a diminuição e depois o aumento ou se faz o aumento e depois a diminuição, desde que dentro dessa fase e sempre utilizando o resultado do aumento ou da diminuição para o próximo cálculo. Pensem comigo, 9 anos. Pena provisória de 9 anos. Aí o juiz tem que fazer a diminuição de 1/3.
Quanto é 1/3 de 9 anos? 1/3 de 9 anos é igual a 3 anos. 3 anos, portanto, a diminuição. O juiz tinha 9 anos, faz a diminuição de 1/3 e chega a 6 anos. 6 anos e agora esses 6 anos tem que ter o aumento de 1/3. Quanto é 1/3 de 6 anos? 1/3 de 6 anos é igual a 2 anos. Aí adicione 2 anos a 6 anos e o resultado é de 8 anos. Perceberam que se vocês fizerem a compensação na terceira fase da dosimetria da pena, vocês estão punindo mais ainda o acusado, mais ainda o condenado? Se alguém fala que é possível compensar 1/3 de aumento com 1/3 de diminuição nessa terceira fase da dosimetria da pena, ou qualquer outra fração escolhida, chegaria ao resultado 9. Continuaria sendo aqui 9 anos. Mas quando você faz o aumento ou a diminuição e depois a outra conta na sequência, que é o efeito cascata que deve ser feito sob pena de se chegar a um resultado 0, por exemplo, você percebe que o resultado é diferente. Então, aumentar 1/3 e diminuir 1/3, ou diminuir 1/3 e aumentar 1/3, não é a mesma coisa que riscar o aumento e riscar a diminuição. Não é possível, portanto, compensar na terceira fase da dosimetria da pena, mesmo que as frações sejam iguais, mesmo que se chegue à mesma fração. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não sei se vocês estão vendo por outro local, pelo podcast. Espero que vocês se inscrevam aí no canal, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, uma lista de transmissão, onde você pode acompanhar todas as minhas publicações, receber diariamente, de modo gratuito, todas as minhas publicações. E também nesse link da descrição há artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso por assinatura que tem uma parte enorme sobre dosimetria da pena e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.